que a gente estava falando, né? Deus, ele não é um conto, né? É muito importante. A gente acabou agora, para quem pegou a gravação, a gente acabou agora de abrir um momento, não sei se a Carol ainda vai falar, para agradecer, para olhar para as coisas que estão caminhando, para as coisas que estão dando certo. E às vezes a gente se debruça no que está dando errado e olha aquilo que deu certo assim muito rápido, tipo, não dá ênfase, né, para o que está dando certo, para o que está começando a se movimentar com a mesma ênfase que a gente dá para o que ainda não aconteceu. E essa semana eu fui pega nisso e Deus está me trazendo de volta para esse olhar, né, de gratidão, de agradecer, de toda vez que você agradece, você vai para uma outra posição, que essa posição vai te qualificando para você agradecer mais, para você ter mais coisas para agradecer. Gente, quando a gente fica na bad, como o pessoal fala, né? Fica ali triste, remoendo, parece que tudo em volta desanda. Aí parece, é uma profecia, o Mário deve ter falado com você, uma profecia autorrealizável, né? A gente está mal, a gente fica mal, e parece que a gente vai atraindo as coisas para ficar pior. Então, a gente precisa ter essa atenção com a gente, né? Com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e estar sempre agradecendo. Agradecer, olhar, né? Eu tenho um caderninho, né? De devocional, e aí eu estava falando agora com a minha discipuladora, eu falei assim, caramba, acho que essa semana eu não escrevi nada lá de agradecer. E a gente precisa ter alguma coisa para agradecer todo santo dia, porque é impossível você passar um dia inteiro sem um motivo para agradecer. Então, treinar o nosso cérebro para ver as coisas para agradecer. Treinem o cérebro de vocês para agradecer. Eu lembro de uma... Eu queria contar essa experiência para vocês, né? Há alguns anos atrás, eu tive depressão e eu estava vivendo um momento, estava com a minha mãe estava com câncer, um câncer terminal, hoje ela está na glória, e estava passando, né, por esse momento com ela, e só que eu não queria que ela soubesse que eu estava com depressão, eu fiz de tudo para esconder dela mais esse problema, né, durante esse período. E eu lembro que eu estava sozinha com ela, tomando conta dela, e ela estava dormindo e descobri uma coisa que desencadeou uma crise de ansiedade em mim muito grande, e eu comecei a chorar, e eu lembro que eu saí para o meu quarto, lá na casa dos meus pais, eu já era casada, e eu chorava, não sei quem já teve crise, né, de ansiedade, já passou por depressão para saber, mas eu comecei a passar muito mal e chorar, e eu lembro que eu não conseguia orar nessa época, né, e eu lembro que eu só falei assim, Deus, me ajuda, chorando muito, me ajuda, eu consegui força para ligar para o meu marido, e aí ele movimentou uma pessoa para ficar com a minha mãe por mim, enfim, passou aquele momento, eu fui para o psicólogo, e no domingo seguinte veio uma irmã, e era de tarde, era um momento específico, porque era o horário que minha mãe dormia, era umas 2h30 da tarde, e teve um culto na igreja, e a irmã veio para mim e falou assim, olha, não sei, como é que você está? Está tudo bem e tal? Não sei o que está acontecendo, mas tal dia, era umas 2h30 da tarde, que foi o dia que aconteceu, Deus tocou no meu coração para levantar um clamor pela sua vida. Aí eu e a minha mãe, a gente levantou um clamor pela sua vida aqui na nossa casa, que Deus pediu para que a gente orasse por você. E eu queria que você soubesse que a gente estava orando por você e tal. Eu falei assim, e aquele dia ficou tão marcado para mim, porque parece que não tem nada acontecendo, né? Eu estou ali no desespero, afundando, e eu fiz só uma simples oração. Falei, Deus, me ajuda. E, aparentemente, Deus não estava fazendo nada. Só que Deus, nessa situação, tenho certeza que aconteceram várias outras, e que Deus também me viu e me ouviu, e que Ele fez algo no mundo espiritual que a gente não viu. E aí Deus falou assim comigo, eu vejo você. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, o que você está passando, mas eu estou te vendo e você não está sozinho. Aquilo, para mim,
Gente, toda vez porque Deus ele fez questão de falar para mim que naquela hora que eu pedi, ele me ouviu e ele levantou alguém para orar por mim e eu saí daquilo ali, né? Eu saí daquilo ali, as coisas passaram, as coisas melhoraram. Deus vê vocês. Deus não é um conto, sabe? Deus não é um Deus egípcio que só tem cara, não fala, não escuta, não. Ele conhece vocês. E ele está aí, ele quer ser chamado por vocês. Ele quer que a fé de vocês esteja nele, não no braço de vocês. Ele quer que vocês caminhem com fé, com confiança de que ele vai seguir fazendo aquilo que vocês não podem fazer. É fazer aquilo que vocês podem fazer na confiança que aquilo que vocês não puderem, Deus irá fazer. Deus irá fazer. Então, não pense que vocês estão sozinhos. Deus, ele vê vocês. Deus, ele vê, ele escuta, ele cuida da gente. Amém? Carol. Amém. Oi. Um motivo para agradecer, Carol, para a gente começar a aula. A minha casa. Não sei se você lembra, ano passado, quando a gente conversou, como é que era a minha situação. E hoje eu estou dentro da minha casa, na minha cozinha. Inclusive, eu não liguei o vídeo, porque eu estou fazendo salgadinho e assistindo a aula para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus! Eu lembro, tá, Carol? Muito bem. Eu lembro da palavra que eu falei para você. Lembro. Eu lembro de você. Gente, todo dia eu agradeço. Isso aí, isso aí. E aquele que nos trouxe até aqui vai nos levar para outros lugares, né? Gente, hoje a gente vai falar sobre erros financeiros e gatilhos de pobreza. E a gente está entrando agora no módulo Construindo Conhecimento Financeiro. Antes de eu falar, né, da parte do conhecimento financeiro, deixa eu falar com vocês que vocês já podem assistir. Eu gostei de ver que a Eli já está vendo algumas aulas lá. Pode assistir, aquelas aulas gravadas fazem parte da mentoria. Mas para fechar o módulo do autoconhecimento financeiro, assistam aquela aula que está com o nome de Linguagens de Amor e o Dinheiro, tá? Essa aula é muito incrível, vai amarrar as coisas que a gente viu sobre perfil financeiro, valor no uso do dinheiro, né? E como a gente se sente em relação a certos gastos. Para quem gosta de dar presente, para quem se sente, às vezes, assim, às vezes até mal de não dar alguma coisa para outra pessoa, assista essa aula. Essa aula vai falar sobre linguagem de amor. Se vocês não conhecem a linguagem de amor de vocês, eu explico nessa aula. E também tem um teste que vocês fazem. Teste pequenininho, que vocês respondem, descobrem, para quem ainda não sabe, e descobre qual é a sua linguagem de amor. Tá? E aí vocês fazem esse testezinho, que são perguntinhas que estão lá na plataforma, que aí a resposta que sair mais, aí vocês vão saber qual é a resposta aí do valor de uso da linguagem de amor de vocês, tá bom? E aí, agora, a gente vai entrar no módulo conhecimento financeiro. Então, a gente estava no autoconhecimento financeiro, agora a gente vai começar a encher o módulo de conhecimento financeiro. E como que eu quero que vocês se comportem nessa aula? Vocês vão anotar, eu vou falar uma série de erros e gatilhos, e vocês vão anotar os erros que vocês se veem cometendo ou se veem caindo naquela situação, tá bom? Então, não precisa anotar tudo, só aquilo que vocês se identificarem. Vamos lá. Primeiro erro, desprezar pequenos gastos. Tarifa, Coca-Cola, a água, frentista, cafezinho, assinatura. Não estou dizendo, gente, que não pode fazer esses gastos, tá? Eu estou dizendo que você não pode desprezá-los. Achar que por ser pouco não precisa contabilizar. Achar que porque é pouco não vai fazer diferença. Faz diferença. Não é para deixar de fazer, de tomar o cafezinho,
mas é para contabilizar ele, para saber que ele precisa ser contabilizado também, tá? Segundo... Solamita, desculpa. Aí como é que eu anoto isso? Tipo, desprezar pequenos gastos. É sim, não? Isso aí. Você anota assim. Desprezar pequenos gastos. Segunda, não negociar / pesquisar, né? Isso é muito importante porque, né, a gente não vai bater perna em loja, muitas das vezes a gente não precisa fazer isso. A gente tem o celular, né, na palma da mão, dá para você fazer várias pesquisas no celular, né? Com o celular na mão você consegue fazer várias pesquisas. Então, antes de comprar, pesquise. Se você vai comprar à vista, que é o que a gente está aqui nos preparando para viver essa vida de comprar à vista, mas não necessariamente a gente vai comprar à vista, a gente vai estar preparado para comprar à vista. Mas a gente pode estar preparado para comprar à vista e comprar parcelado, por ser vantajoso, né? Então, mas quando a gente tem dinheiro para comprar à vista, a gente precisa negociar. Negociar o quê? Negociar desconto, gente. Porque se você vai se desmonetizar, né? Às vezes, né, se for uma coisa pequena, nem tanto, mas vou comprar um computador, vou comprar um colchão de uma cama, vou comprar uma televisão, coisas que são caras. Se você vai pagar à vista, tem que dar desconto. Por quê? Porque o comércio ele vai perder para a maquininha. Então, uma dica, tá? Quando você for comprar algo, você não chega perguntando: você tem desconto para mim se eu comprar à vista? Não, você não faz assim. Vou ensinar para vocês. Primeiro você chega, vê o produto, tudo mais. Gente, nada de ficar mega empolgado na frente do comprador. Primeira coisa. Não se fica mega empolgado na frente do comprador. Segunda coisa, conversou com ele, viu o produto, né? Você não vai mostrar nem desdém, nem empolgação. Neutralidade, tá? E aí você vai perguntar para ele, quais são as formas de pagamento? Você parcela em quantas vezes sem juros no cartão? Essa é a pergunta. Por quê? Olha só, parcela em quantas vezes sem juros? Parcela em 10, parcela em 8, parcela em 12. Beleza? Então, aquele valor vai ser aquele valor se você parcelar. Aí, agora, depois que você faz essa pergunta, você pergunta para ele. E qual é o desconto eu comprando à vista? Repara, eu não perguntei se tem um desconto. Eu vou perguntar qual é o desconto que você tem se eu comprar à vista. Porque aí eu já saio. Se você pergunta se tem um desconto, ele vai falar que não. Quando você pergunta qual é o desconto, você já está colocando ele na posição contra a parede. Você já está dizendo para ele que você sabe que tem um desconto e você só quer saber qual é. Porque se ele vai perder dinheiro, porque ele vai perder dinheiro se você parcelar 12 vezes na maquininha, ele vai perder, tá? Ele precisa te dar algo se você não passar na maquininha. Senão, não vale a pena. São nesses casos que, às vezes, o desconto é muito pequeno e eu tenho dinheiro à vista, o que eu faço? Eu parcelo em 12 vezes. Só que, como é que eu faço? Eu pego, igual viagem, nossas viagens de férias, sempre parceladas em 12 vezes, gente. Só que como que a gente faz? A gente pega o dinheiro todo da viagem, a gente já tem o dinheiro da viagem. E aí eu vou lá e parcelo. E aí eu coloco aquele dinheiro numa caixinha lá na Nubank, chamada... Aí eu boto lá, né, o nome da viagem e o valor da parcela. E boto lá. E todo mês, quando vem lá no meu cartão, eu tiro aquela parcela daquela caixinha. Percebe? Eu vou fazer dinheiro ali, porque aquilo vai render. Eu lembro que da última viagem que eu fiz, eu acabei de pagar e aí sobrou R$ 200. Ou seja, eu fiz R$ 200 com aquele dinheiro. Eu paguei, não foi uma dívida para mim. Repara, eu parcelei em 12 vezes, mas não era uma dívida, aquele dinheiro já estava guardado. Então, a gente vai comprar à vista se for bom, se for vantagem.
se não for vantagem, não é que a gente vai comprar parcelado assim, ai, que bom que eu vou comprar parcelado, eu vou pegar esse dinheiro agora, eu vou gastar. Não. Vai guardar aquele dinheiro para aquilo não ser uma dívida para você, tá? Mas precisa negociar, precisa pesquisar. Toda loja ela vai, não é pechinchar, gente, tá? É diferente de quando a gente fala de serviço. A gente faz isso quando a gente fala de produto. Se eu estou falando de produto, eu vou negociar. Agora, a manicure, o cabeleireiro, as pessoas que prestam serviço, você não faz isso, tá, gente? Nada de negociar nada, não. Que isso é feio. Serviço, a gente não tem como quantificar o valor que aquela pessoa colocou ali, o quanto ela investiu, a gente não tem como. Se você não pode fazer com aquela pessoa que é mais caro, você procura um lugar mais barato, tá? Terceiro erro, não considerar imprevistos, né? Um pet ficar doente, um eletrodoméstico quebrar, precisar gastar mais em algum setor em um mês atípico, né? Nunca a gente deve fechar um orçamento entrada igual saída. O que acontece? Por que muitas das vezes a gente se enrola? Porque a gente pensa no nosso dinheiro, a gente pensa em gastar de acordo com aquilo que a gente está ganhando. Então, a gente, inconscientemente, ou porque a gente não aprendeu isso, a gente foi se comprometendo, a gente foi comprometendo a nossa renda pensando no quanto a gente tinha. Então, se eu ganho, vamos supor, se eu ganho com meu esposo 5 mil reais, aí estava lá sobrando, vamos supor, sobrava 500 reais. E alguém aparece para mim para fazer uma parcela de, sei lá, de 450, na minha cabeça eu penso, eu posso, porque está sobrando 500 reais. Então, na minha cabeça, eu fui acostumada a pensar que eu posso gastar do meu salário de acordo com o que entra. Tudo que entra eu posso gastar, só que eu vou me comprometendo. E aí, o que acontece quando você vai fazendo isso? Você vai comprometendo o seu salário, e aí, quando acontece algum imprevisto, não tem sobra. E aí vira dívida. Qualquer coisa que... E aí, gente, sabe a coisa mais prevista de acontecer na nossa vida? A coisa mais prevista de acontecer na nossa vida é o imprevisto. Vou repetir. A coisa mais prevista de acontecer na nossa vida é um imprevisto. Então, a gente não devia pensar no nosso dinheiro desconsiderando os imprevistos. A gente deve pensar no nosso dinheiro sabendo que vai acontecer imprevisto. Tá? Então, a gente está fazendo isso aqui. A gente vai fazer isso quando chegar lá na parte do planejamento. Vocês vão ver. A gente não vai pensar nas despesas que vocês têm contando tudo que vocês ganham. Não pode. Tá? Porque sempre vai acontecer um imprevisto. Sempre. Não é porque você está azarado, não. É porque é a vida é assim. Quarto erro. Quarto erro. Essa é boa, né? Falei de imprevistos, agora, sabe um quarto erro? Não considerar imprevistos previstos. Como assim, Sula? O que são previstos? O que são imprevistos previstos? É o aniversário, é a data comemorativa, é aquele gasto eventual que acontece todo ano. Mas a gente age como se fosse um imprevisto. A gente vai vivendo a nossa vida normal. Aí, quando chega no nosso aniversário, aí a gente fala assim, não, eu mereço, é o meu aniversário. Não, eu vou comprar, porque é o meu aniversário. É aniversário de casamento. É dia das mães. É dia dos pais, é aniversário do meu filho. Então, a gente, eu vou me permitir, porque é o meu aniversário, é uma data especial. Mas como se aquilo não acontecesse todo ano naquela data. Como se o seu aniversário fosse uma surpresa. Como se o aniversário de casamento fosse uma coisa que não estava prevista. Vai acontecer. Tá? Então, não pensar nisso quando você olha para o seu dinheiro é abrir grandes brechas para você estar sempre endividado. Por que você vai estar sempre endividado? Gente, janeiro é férias, fevereiro é carnaval,
Março tem, não sei o que tem março, mas aí vem abril, Páscoa, aí maio vem Dia das Mães, aí junho, não sei o que tem, festa junina, aí julho vem férias de novo, agosto, é agosto que é Dia dos Pais, gente? Agosto? É agosto, né? Agosto. Agosto é Dia dos Junho tem o Dia Pais. dos Namorados. Junho, tem os Dias dos Namorados. Você percebe que tem evento o ano todo e que a gente finge demência para eles, só que quando eles acontecem, a gente quer gastar. Então, primeiro, a gente tem que pensar, já é uma tarefa para vocês, pode anotar aí. Vocês vão anotar os imprevistos previstos de vocês. Aqueles imprevistos previstos que para vocês são mais importantes, que vocês não abrem mão, que vocês sempre falam que não vão gastar dinheiro, mas gasta, que é importante ter um dinheiro para aquilo lá. Na medida do possível, a gente vai tentar encaixar isso nas despesas, mas se não der, a gente vai usar alguma brecha lá do orçamento para fazer isso quando isso acontecer. Tá? Mas a gente precisa, parar de fingir demência, como eu gosto de brincar, com os imprevistos previstos, tá, gente? E quinto, eu não vou me alongar muito, porque vocês vão ter uma aula todinha com o tio Mário sobre isso, mas o quinto erro financeiro, meus queridos, não só financeiro, um erro da vida é você não saber dizer não. Pausa para este momento, porque parece que a torcida do Flamengo tem dificuldade de dizer não. Algumas pessoas isso é fácil, outras é muito difícil. E se você não souber dizer não, você vai estar sempre em apuro, seja na vida, seja nas finanças, seja no trabalho, no negócio, se precisar aprender a dizer não. Às vezes a gente quer ser bonzinho. Gente, Deus não trata com bonzinhos, tá? Deus trata com princípios. Vocês já pararam para pensar lá naquela passagem de Davi, que Davi está trazendo a Arca da Aliança, a primeira tentativa dele trazer a Arca, que Uzá e Urias ficam ali do lado da Arca da Aliança. Vocês lembram dessa passagem? Que os bois tropeçam e Uzá estende a mão para poder segurar a Arca e ele é fulminado na hora? Quem lembra dessa passagem? Ai, mas tadinho, ele foi bonzinho, ele foi tentar salvar a presença de Deus. Primeiro que Deus não precisa ser salvo. E, segundo, toda vez que você quiser salvar coisas e pessoas que você não foi chamado para salvar, você morre. De um jeito, né? Não precisa ser fisicamente, mas a gente acaba morrendo. Sabe por que Uzá foi fulminado? Porque tinha uma regra, tinha um princípio para carregar a Arca da Aliança. Por mais que era bonitinha, que Davi fez uma carroça nova só para carregar a arca, como a arca devia ser carregada era nos ombros e nos ombros de levitas. Então, não adianta eu querer ser boazinha, eu tenho que seguir princípios. Quando a gente tenta salvar, vou repetir isso, tá? Guarda, escreve. Toda vez que você tentar salvar pessoas e coisas que você não foi chamado para salvar, quem morre é você. A gente precisa assumir a nossa posição, a nossa. Eu sou. Então, eu tenho que ter um posicionamento de quem é mãe, de quem é esposa. Sabe uma coisa que eu fazia muito? Eu queria ser mãe dos meus pais. E aí eu não tinha energia para ser esposa. Eu não tinha energia para ser uma boa mãe. Sabe por quê? Porque eu estava querendo ser mãe dos meus pais. Eu não fui chamada para isso. Às vezes a gente quer corrigir o marido, né? Quem trata com o marido é Deus. Se você tenta, sabe, você, a mulher, mulheres aqui. Quem corrige marido é Deus.
Aí, às vezes, você quer consertar o seu marido na sua força, no seu braço. Vai orar. Funciona mais. Se a gente, toda vez que a gente não está posicionado, não está na nossa posição, a gente vai morrer alguma coisa. Que não era para morrer. A posição que não era para morrer. Então, cuidado com o desejo, com esse sentimento de querer ser bonzinho, de querer ajudar todo mundo a qualquer custo. Não é a qualquer custo. Você não é Deus. Escreve isso aí, ó. Eu não sou Deus. Eu ajudo com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho. E aí, aonde que está o erro aí, né? Muitas das vezes a gente não tem esse norte porque a gente não sabe o que a gente tem, a gente não sabe o quanto a gente pode, porque não tem organização, a gente só vê o dinheiro. E aí a gente se sente culpado se tem um dinheiro lá na conta e você não ajuda, mas aquele dinheiro, às vezes, depois vai fazer falta lá para a passagem, para a comida das crianças, para alguma coisa da sua casa, e você tira para ajudar o outro porque você quer ser bonzinho. Só que a Bíblia fala que quem não ajuda os seus, primeiro, é pior do que o infiel. Então, primeiro, eu cuido dos meus, depois dos de fora. Eu não posso prejudicar a minha filha, meu esposo, minha casa, para ajudar o outro, percebe? Então, mas só que quando a gente não tem organização, a gente perde essa mão. A gente não sabe, só que agora vocês vão saber. Depois vocês fizerem o planejamento de vocês vão saber, vocês vão ter clareza do dinheiro de vocês, o que vocês têm e o que vocês não têm, o que vocês podem e o que vocês não podem, tá? Mas, como eu falei, tio Mário vai dar uma aula só disso, que dá pano para manga. E eu tenho algumas reflexões sobre isso, né? Quem aceita tudo não escolhe nada. Então, se você não escolher o seu lugar, as pessoas vão colocar você aonde elas querem. Você precisa se posicionar. Gente, eu lembrei aqui de uma coisa. Eu lembro que um dia eu estava indo estacionar. Olha que loucura. Aí um carro parou antes de mim. Eu estava vindo atrás, sabe aquela coisa? Ai, uma vaga ali, uma vaga ali. Aí o cara entrou na vaga ali, botou o carro dele. Aí eu fui ver se ainda dava, porque estava perto da esquina, né? Para ver se dava. Aí acho que ficou muito contado ali na esquina. Aí eu falei assim, acho que não vai. Aí eu falei assim, virei para ele e falei assim: tem espaço para o senhor andar um pouquinho mais para frente? Aí ele olhou assim, poxa, não tem não. Aí ele, você quer que eu saia? Que aí você coloca o seu carro aqui? Aí eu olhei, falei, não, não, que isso? O senhor pegou a vaga. Gente, eu fiquei pensando naquilo, que loucura, olha só. Ele pegou a vaga e ele estava querendo sair para eu entrar no lugar dele. Gente, parece assim, nossa, que pessoa boa. Não, gente, é absurdo. Ele pegou aquela vaga ali, porque que ele que tem que sair para eu entrar? Eu não sei se porque olhou o meu carro, que é um carro grande, dele era um carro pequeno. Não sei o que passou na cabeça dele. Mas eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, gente, que loucura. Por que ele acha que ele tem que sair do lugar dele para eu ocupar? Se eu cheguei depois, eu vou sair e eu vou procurar um lugar. Mas eu fiquei pensando naquilo e pensando que muitas das vezes nós somos essas pessoas, que a gente acha que a gente quer dar o nosso lugar para todo mundo e a gente não ocupa os nossos lugares. Na dúvida, responda não. É mais fácil de reverter. Então, quando você estiver na dúvida, escolhe o não, porque o não é mais fácil de você mudar. A pessoa pergunta para você, você pode fazer isso? Você pode me ajudar com isso? Primeira resposta, não. Aí, depois você chega em casa, você pensa direitinho. Porque aí, se você chega em casa, pensa direitinho, conversa com o esposo, conversa com a esposa, e você vê que dá, você liga para aquela pessoa, poxa, então, aquilo, eu achei que não dava, mas dá. A pessoa vai ficar toda feliz. Agora, o contrário.
Pessoa que é viciada em dizer sim. Ah, você me ajuda? Não, claro, estamos juntos. Ela não parou, não pensou, não refletiu, não conversou com o cônjuge. Quem é casado, gente, tem que prestar conta. Se aquilo vai influenciar na vida da casa, do casal, o outro precisa saber. Você não vai tomando as atitudes assim, não, tá? Então, se eu digo sim, aí depois eu chego em casa, aí falo com o marido, falo com a esposa, aí ele fala assim, poxa, mas você se comprometeu com isso, mas não dava. A gente aconteceu isso, aquilo, não dá para fazer isso e agora. Aí você tem que ligar para a pessoa e falar assim, poxa, eu falei que ia dar, mas então não vai dar. Não é pior? Não é constrangedor você se comprometer e depois você ter que falar que não vai dar? É mais fácil você falar que não e depois se você vê que vai dar, a pessoa vai ficar feliz se você mudar de ideia. Então, na dúvida, gente, responde não. Não é mais fácil de reverter. Você não precisa ser grosseiro para dizer não. Às vezes a pessoa acha que para a gente poder dizer não tem que ser grosseiro. Não precisa, você pode ser gentil enquanto você fala isso. Um sim sem certeza é um não com certeza. Gosto muito dessa frase. Um sim sem certeza é um não com certeza. Um não para os outros pode ser um sim para você. Exceção, pai e mãe, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente falar de pai e mãe, porque a gente tem que honrar pai e mãe, mas a gente precisa pensar do lado de fora. O que é pensar do lado de fora? Porque, às vezes, tem muito pai e mãe que, infelizmente, são âncoras na vida dos filhos. Como assim, Sula? Âncora, sabe? Aquela pessoa. Às vezes, os nossos pais eram para andar com as próprias pernas e não andam. Às vezes tem vício de cigarro, bebida. Eu lembro de um casal que atendi, a mãe pedia dinheiro, ela não pedia dinheiro para o cigarro, nem para bebida, pedia dinheiro para o remédio. Só que todo final de semana rolava um churrasco. A cartela do cigarro não faltava. A bebida, a latinha de cerveja estava lá. O filho estava comprando remédio? Não. Ele estava pagando o cigarro, a bebida, o churrasco. Só que quem pede ajuda não pede para essas coisas. Ela gasta o dinheiro com essas coisas e depois, quando falta, vai lá e pede para o que sabe que a pessoa vai ficar sem graça de negar. Então, a gente tem que pensar do lado de fora. Porque muitas das vezes os nossos pais precisam também ganhar limites. Eu não posso prejudicar a minha família, e quando a gente casa, né? Eu não sei se tem gente novo de casamento, é difícil isso, né? Desassociar a família, virou parente, né? Agora a família é você, seu esposo, seus filhos. Eles são prioridade, tá? Então, muito cuidado com isso. Gatilhos de pobreza. Então, o primeiro gatilho é o gatilho da escassez. Sabe aquela coisa do não posso, não consigo, eu ganho muito pouco. É um pensamento sempre para falta. Já fica pensando no que vai dar errado. Já fica achando que não vai dar certo. Um pensamento engessado. Você parece que escassez não tem a ver com não ter. Tem a ver com o medo de não ter. Às vezes você tem, mas você já está pensando no quando você não vai ter. E aí eu botei aqui, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Né? Como que a gente precisa agir, né? Romanos 12:2 fala sobre como que a gente transformai-vos, né? Como que a gente tem transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro é o pensamento. Ó, faz esse movimento comigo para você lembrar disso. Ó, eu já falei isso aqui com vocês, eu acho. Parece que está se benzendo, né? Mas não é, você não está se benzendo, não. Ó. Pensamento, sentimento, comportamento. Lembra disso.
O como você pensa vai dizer como você se sente. Como você se sente vai dizer como você se comporta. Por isso que eu estava falando até no início da aula, né? Quando a gente começa a falar de coisas pelas quais a gente é grato, trazer à memória aquilo que dá esperança, lembrar das coisas que Deus já fez, das várias situações que a gente achava que não ia conseguir, que Deus apareceu e Deus supriu e Deus fez. Quando a gente começa a mudar o pensamento, muda o sentimento. E aí, quando muda o sentimento, o seu comportamento também muda. Não é muito. Vocês lembrem aí, agora, de momentos que vocês estavam muito felizes, muito animados. Não parece que tudo flui mais? Quando a gente está feliz, animado, parece que as coisas ficam mais fáceis. Parece que você vê o problema de uma outra forma. Aparece alguma coisinha boba, como você se comporta diferente. Agora, quando você já está triste, quando você já está desanimado, como é que fica o sentimento? Parece que a gente somatiza, né? Parece não, a gente somatiza. Tudo ganha aquele brilho fosco. Tudo fica engraçado. Às vezes a coisa não é nem tão ruim, mas a gente codifica muito ruim. E aí o nosso comportamento também cai. A nossa produtividade cai, a nossa criatividade cai, a nossa sensibilidade de enxergar soluções cai tudo. Então, começou a se sentir engraçado? Não é aqui que você tem que resolver, não é no comportamento, é aqui, ó, no pensamento. Começou a se sentir mal, começou a se sentir para baixo, volta para cá. Ó, volta para cá. O que eu estou pensando? O que está passando na minha cabeça? Pense sobre o que você está pensando. Escreve isso. Pense sobre o que você está pensando. Começa a meditar, a pensar sobre os seus pensamentos. O que está passando na sua cabeça? O que você está murrinhando na sua cabeça? É aqui que você tem que mudar. Não é no comportamento, é aqui no pensamento. O pensamento é igual um passarinho. Você não pode evitar que um passarinho chegue aqui e, bum, né? Deu uma pose na sua cabeça, né? Você está lá na rua, eu até postei esses dias, acho que foi hoje, que é porque a gente programa, a gente até esquece. Não sei quem viu. Já viu um rapaz, já falou assim, quando o salário cai na conta, aí ele está comendo pão assim, aí do nada veio o pássaro muito rápido e pega o pão na mão dele. Você não pode evitar, né, que um passarinho pegue e pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele crie um ninho na sua cabeça. Que ele passe aqui assim, tu não tem como evitar. Passou. Mas, poxa, ele está vindo, já está construindo um ninhozinho, já está fazendo uma casinha, você tem como evitar. Pense sobre o que você está pensando. A ansiedade, ela se combate na escolha de pensamentos. Filipenses 4, 6 a 8. Deixa eu ler aqui, apesar que eu estou com a Bíblia na versão A Mensagem, mas eu vou ler Filipenses. Ela é até mais gostosa de ler, mas essa é aquela passagem que fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas deixa eu ler aqui. Filipenses. Quem tem dificuldade de ler a Bíblia e entender, eu aconselho muito essa Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses. Aqui. Olha só que legal, olha como é que está nessa versão. Não se aflinjam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará.
Vou repetir. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim. E Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Glória a Deus! Gostaram dessa versão? Qual é essa versão? A mensagem. Está tão velhinha, tadinha, olha. Gostei, Sula. É linda, Depois né? pode estar lá no grupo. Tá, posto sim. Como que se resolve isso? Mudando o que está pensando. É o que o apóstolo Paulo falou assim, tudo que é bom, puro, honesto, né? Pensa nisso. Se você pensar nas coisas que estão dando errado, vai ficar preocupado. E preocupação é uma preocupação, não é você estar posicionado. Gente, escreve isso que eu vou falar. Quando você se ocupar, se você se ocupar daquilo que é para você fazer, você não vai precisar se preocupar. O que é preocupação? É uma ocupação antes do tempo. É você estar ocupado com algo antes do tempo. O que é estar posicionado? É você estar ocupado com o que você devia estar fazendo. Às vezes, a nossa preocupação tira a gente da nossa ocupação. Você está tão preocupado com o que pode acontecer, com o que vai acontecer, que você não tem energia para fazer aquilo que você devia estar fazendo agora. E aí vai ser aquilo que o tio Mário falou, é uma profecia autorrealizável. Você não fez aquilo que era para você fazer, não se ocupou daquilo que se devia ter se ocupado, fica preocupado com aquilo de ruim, e porque você não se ocupou daquilo que você devia fazer, aquilo que você se preocupou aconteceu. Eu passei o dia assim hoje. Olha aí. Eu devia estar fazendo uma coisa e eu fiquei preocupada com outra coisa. Passei o dia mal, triste, mas aí eu falei, não dá para me resolver. Acabei o almoço, tirei um cochilo e quando eu acordei eu falei, eu vou fazer aquilo que dá para me fazer, aquilo que é para me fazer. O que eu não posso fazer, eu não vou fazer. E assim eu estou bem melhor, graças a Deus. É exatamente isso. É isso. Aí a gente fica tão preocupado que a gente não consegue fazer aquilo que era para a gente fazer. Aí fica duas coisas sem fazer, aquilo que você já não ia conseguir e o que você devia fazer, tu não conseguiu fazer também. Então, mudem os pensamentos de vocês. O gatilho da escassez só vai embora quando a gente muda a maneira de pensar. Isso é consciente, isso é vocês falando com vocês. Não tenham medo, não tenham vergonha de falar com vocês mesmos. Davi a gente vê isso na Bíblia, Davi falando consigo mesmo. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você se entristece dentro de mim? Gente, falem com vocês, conversem com vocês mesmos. Por que você está assim, Sulamita? Por que você está agitada? O que está passando na sua cabeça? Ei, você esqueceu aquilo que Deus fez? Você esqueceu que Deus está no controle? Você esqueceu que você vai viver aquilo que Deus quer que você viva? Você esqueceu que Deus é nosso pastor e nada vai nos faltar? Você esqueceu? Fale. Não é pensar, não. É falar. Se escute. Se escute falando com você. Isso vai mudar a maneira como a gente está pensando. A gente precisa falar com a gente. Falar as verdades de Deus para a gente.
Pega você e desmembra você em 2 pessoas. Eu vou fazer assim, ó, Sulamita versão Maria, versão Marta, que eu gostei. Você pode escolher o seu personagem ou aquilo que, sei lá. Marta, Marta. Às vezes eu tenho que falar com a Sulamita, que é a Marta. Às vezes a Sulamita Maria precisa falar com a Sulamita, que é Marta. Ei, ó, você está esquecendo daquilo que é mais importante. Ei, isso é legal que você está fazendo, você está servindo, mas, ó, tem uma coisa mais importante. A gente precisa... não se culpa, sabe? Imagina que você é 2 pessoas e fala com essas pessoas de você mesmo, sabe? Tá fazendo sentido, gente, isso que a gente está conversando aqui? Parece que não tem nada a ver com dinheiro, né? Mas está fazendo sentido? Tá fazendo sentido. Então tá. Pense em soluções, né? Ó, tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, ainda falando desse gatilho de escassez, se você ficar pensando no problema, o problema cresce. Se você focar na solução, as soluções vão começar a aparecer. Então, não pense nos problemas. Não fica conversando com seu marido, com a sua esposa de problema. Começa a conversar sobre soluções. Quais são as soluções? Posso falar uma coisa para vocês? Tudo que vocês precisam está dentro de você. Todas as habilidades que vocês precisam está dentro de você. Deus não faz coisas incompletas. Deus não faz Adão e Eva e depois vai construir o universo. Primeiro ele constrói o universo, depois ele bota Adão e Eva no universo. Para que tudo aquilo que eles precisassem estivesse disposto. Ia cair na mão deles? Não, mas estava disposto. Se eles precisassem de água, tinha água. Se eles precisassem de comida, tinha comida. O que eles precisassem estava lá. Deus não faz você e depois prepara os recursos. Ele prepara os recursos e depois bota você. Tudo que você precisa está dentro de você. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Vocês têm a mente de Cristo. Quer uma solução? Começa a chamar a mente de Cristo para você. Deus, me dá as tuas ideias. Me empresta sua mente, Pai, para que eu veja como o Senhor vê, para que eu pense como o Senhor pense, para você ter as melhores ideias, as ideias que ninguém teve, aquilo que nem o ChatGPT vai te dar, você pode ter, porque você tem a mente do divino, do Deus, do eterno. Acredita nisso, tudo que vocês precisam está dentro de vocês, vocês já têm o que vocês precisam. Vocês só precisam encontrar. Segundo gatilho de pobreza é o gatilho da manada. Gente, o que é o gatilho da manada? É o que explica o desejo de alguém diante do desejo da maioria. Né? O que acontece, né? Porque manada, porque isso aí vem lá baseado no pessoal das cavernas, que conta a história que eles não andavam sozinhos, porque quando eles andavam sozinhos, vinha um mamute e engolia eles. E aí, isso foi gerando uma ideia de estar sempre junto com muita gente. Então, quando a gente vê todo mundo fazendo uma coisa, a gente se acha estranho se a gente não está fazendo aquilo. É muito importante que a gente não seja manipulado pela manada. Porque, às vezes, a gente está achando que quer uma coisa, mas não é que a gente realmente quer, é que a gente foi induzido a achar que quer. Quantas coisas você nem queria, você nem ia querer se você não tivesse visto alguém postando no Instagram? Quantas coisas você nem ia achar que tem necessidade, até você perceber que todo mundo tem. O Tiago Brunet, ele fala de uma experiência missionária que ele teve quando ele viajou para a África, a primeira vez. Ele fala que ele foi, né, todo receoso, achando como que as pessoas iam tratar ele, né, como que ia ser, porque pessoas muito pobres, não tinham nada, aquelas casas de barro,
sem água, alimentos precários, e ele falava que as pessoas recebiam ele com tanta alegria, tanta alegria. E ele fala assim, gente, como esse povo, como pode eles não terem nada e serem tão alegres? E ele falou que estava orando e Deus, o Espírito Santo, ministrou no coração dele. Ele falou assim, sabe por quê? Porque eles não têm, mas também ninguém tem. Ninguém perto deles tem. Não tem água, mas também ninguém tem água. A casa deles é de barro, mas a casa de todo mundo que eles conhecem também é de barro. Eles não têm a comparação para poder minar a alegria deles. Muitas das vezes a nossa alegria é minada pela comparação. Por você comparar você com outra pessoa, com aquilo que a outra pessoa tem. Nós estamos vivendo momentos diferentes, gente, em épocas diferentes, histórias diferentes. Você não tem que se comparar com ninguém. Você está vivendo a sua história é única. Então, muitas das vezes, a gente fica olhando as pessoas à nossa volta, todo mundo tem carro. Ou então, também tem que ter carro. Mas, às vezes, para você, não é melhor ter carro. Todo mundo tem... Já viu? Não sei quem já viu essa experiência. Surgiu um tênis da moda. Aí você olha assim, nossa, que tênis horrível. Daqui a pouco está todo mundo usando. De todo mundo usar, você olha assim e fala assim, caramba, até que não é tão feio, não. Daqui a pouco você está achando bonito o tênis, porque está todo mundo usando. Então, cuidado! Isso é um gatilho de pobreza. Você não conseguir olhar para você sem se comparar com as outras pessoas. Questione-se se o que você deseja é o que realmente quer ou é o que a maioria está te induzindo a querer. Vou repetir. Questione-se se o que você deseja, se permita esse pensamento, às vezes você quer muito uma coisa. Se questiona se aquilo que você deseja, você realmente quer ou é porque a maioria está te induzindo a querer. Terceiro gatilho, gatilho da autoridade conquistada sem critério. Quer continuar pobre? Não pobre de dinheiro. Primeira pobreza é a mentalidade. Dê autoridade para pessoas que não têm capacidade de opinar. Então, o que é o gatilho da autoridade conquistada sem critério? É você ouvir pessoas sobre assuntos que elas não sabem. Às vezes você está aqui fazendo a mentoria comigo, e aí você conta para alguém que está em outro momento da vida e fala assim, que se bobeira, você está rasgando dinheiro. Isso aí não vai dar em nada não, menino, você não está vendo? Você gosta de coach, a pessoa está ganhando dinheiro com você, não sei o quê. Mas ele é o quê? Ele é economista, ele é administrador. Como é que é a vida dessa pessoa? É organizada, é próspera? Aí você fica dando ouvido a pessoa que está mais endividada que você, pessoa que está mais perdida que você. E aí você fica dando a autoridade dessas pessoas. E elas nem sabem do que elas estão falando. O último gatilho da pobreza é o gatilho da urgência. Né? O que é o gatilho da urgência? É você fazer as coisas no desespero. Toda vez que você tem urgência de comprar alguma coisa, significa que o seu cérebro não teve tempo de avaliar aquela compra. E aí, vamos lá, né, para Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa tende para onde? Para a pobreza. Então, cuidado com a pressa, com a urgência, fazer as coisas. E sabe o que é a urgência, gente? Urgência é diferente de emergência. A urgência era uma coisa importante que você não planejou, que você não cuidou e virou urgência. Emergência não. Emergência é algo que não depende de você. Mas às vezes você está vendo lá,
Começou um rachadinho lá na caixa d'água. Começou um rachadinho. Aí você não toma providência. Aí daqui a pouco racha tudo, quebra tudo. Ai, é uma emergência, tem que comprar uma caixa d'água. Não é uma emergência, é uma urgência. Porque era importante, você não planejou, não cuidou, não pensou, virou urgente. Virou urgente. Então, cuidado com a urgência. Toda vez que o cérebro de vocês ficar falando, tem que fazer logo, tem que fazer logo, tem que fazer logo, cuidado. Vocês podem estar tomando uma decisão precipitada. E é isso. O que eu quero de experiência muito rápida? Vocês podem fazer agora, inclusive. Vocês já anotaram, né, os gatilhos e os erros. Qual é a experiência para a semana? Anotar, lá naquelas 3 primeiras páginas do caderninho, vocês vão anotar os imprevistos previstos de vocês. Aquelas datas que vocês inevitavelmente gastam dinheiro, tá? Desculpa. E vocês vão mandar para mim erros e gatilhos que você se vê cometendo ou tendo. Então, você anotou aí. Você pode tirar uma foto e mandar para mim. Só que antes de você mandar uma foto para mim, você vai selecionar, grifar, pintar os 3 principais que fazem você perder mais dinheiro. Então, você vai selecionar de todos os que você escreveu, de erros que você está cometendo, de gatilhos que você se vê caindo. Você vai pensar qual desses erros ou gatilhos me faz hoje perder mais dinheiro. Os 3 que faz você perder mais dinheiro hoje. Você vai grifar eles. Por quê? A gente não consegue mudar tudo de uma vez na gente, né? Essa é a verdade. Não consegue consertar tudo. Então, a gente vai focar nossa atenção em 3 coisas mais importantes para mudar. Então, nessas 3 coisas, eu vou botar minha atenção de mudar. Aí, quando vocês perceberem que vocês estão bem nisso, volta no caderninho, pega as outras coisas e foca naquilo para mudar também. Tá bom? Então, é isso a nossa experiência. Anotar os imprevistos e previstos lá nas primeiras páginas, tá? Do caderninho de vocês. Aquelas datas que vocês sempre falam que não vão gastar, mas sempre gasta dinheiro, tá? Que são importantes para vocês. E manda para mim, pode mandar no grupo, agora também não precisa ser no privado, vocês podem mandar no grupo. Quais são os erros que vocês se viram cometendo aí e quais são os 3 principais que está fazendo vocês perder mais dinheiro, que são esses 3 que vocês vão botar mais atenção agora na caminhada de vocês. E agora eu quero ouvir vocês. Como que chega... Como que essa aula chega para vocês hoje? Eu quero ver vocês. Deixa eu parar a gravação.